¿Qué es eso, Bri? Então, sim, minha família colocou tudo para vender para conseguir trazer minha família que ficou lá para o Brasil. Cuba está cada vez pior. Só que eu não sou filha única. Eu tenho irmãos com crianças pequenas. Faltam remédios, falta gasolina para as ambulâncias. Os cubanos, no desespero, brigam por um pedaço de frango. Quando os cubanos saem para protestar. Olá, que tal, família? Tudo bem com vocês? Eu sou Lulu, la cubana, e no vídeo de hoje vou comentar com vocês algo muito importante. Se você quer saber, fique nesse vídeo até o final para não se perder a melhor parte que deixei para o final do vídeo, tá bom? Sou uma cubana que mora no Brasil há mais de 5 anos e meus pais chegaram no Brasil há um pouco mais de 7 meses. Só que eu não sou filha única. Eu tenho um irmão que ele tem uma mulher e tem 2 crianças. Não é segredo para ninguém que os cubanos estão saindo de Cuba muito, sabe? Um fluxo de imigração como nunca antes aconteceu. Quando os cubanos saímos de Cuba, é quase como se estivéssemos saindo de uma guerra, porque a gente sai com quase nada. Deixamos tudo para trás para procurar uma vida melhor em outro país, em liberdade, com acesso aos elementos básicos que nosso país não temos. Seguramente vocês já assistiram vídeos de vários cubanos no Brasil comemorando estar nessa terra abençoada, porque aqui a gente trabalhando, correndo atrás das coisas, consegue ter o que no nosso país fazendo o mesmo a gente não conseguia. Porque Cuba está cada vez pior. Não tem uma esperança de um futuro próximo melhor. A gente sabe e espera que um dia as coisas lá melhorem, mas no futuro próximo é realmente muito difícil, para não falar que é impossível. E quando a gente emigra, é muito triste pensar que a nossa família que ficou no país onde a gente nasce, que continua sendo nosso país, continua sendo parte da nossa identidade, quando as pessoas ficam, a gente não consegue viver 100% feliz, porque a dor de ver o outro tendo necessidades, passando tantas dificuldades. Mesmo estando bem, a gente fica com o coração dividido. É mais sempre preocupada de como estará seu filho, seus netos. A gente sofre isso também na pele, porque um dia a gente viveu isso na pele e ver de nossa própria família não conseguindo sair de lá é muito difícil. Eu faz 5 anos que saí fugindo da miséria, da escassez, da exaustão de viver todo dia correndo atrás para poder comer pelo menos um pão. Me endividei para conseguir sair de Cuba, porque na minha vez eu tive que pedir um empréstimo para poder sair de lá, poder pagar pela minha liberdade, literalmente. Na vez dos meus pais, eu já estava aqui no Brasil, graças ao meu marido, que ele fez a carta convite e pagou tudo que tem a ver com documentação para convidar meus pais a vir ao Brasil. E a ajuda econômica de muitas pessoas generosas, meus pais conseguiram chegar no Brasil, fugindo também da situação precária, falta de remédio, de comida e de tudo. Se você não acompanhou toda a história, vou deixar aqui na descrição os links dos vídeos da chegada, como conseguiram sair de Cuba, como foi todo o processo para chegar até o Brasil. Podem ver no link embaixo. Graças a Deus, eles estão hoje aqui no Brasil, longe de tudo de ruim que está acontecendo lá no nosso país. Reparem nesse vídeo. A criança do vídeo é minha sobrinha, a filha do meu irmão. As crianças cubanas desenvolvemos uma imaginação muito grande por não ter acesso a brinquedos. E aprendemos a ser felizes com muito pouco. ¿Qué es eso, Bri? Ah, se atoró la bicicleta. Ay, se atoró la bicicleta. Meu irmão é formado em professor de inglês, a esposa dele também, e preferiu largar o emprego de professor porque tinha que colocar sempre os documentos, como se a escola tudo é perfeito, tudo uma mentira. Além de ter um salário muito ruim, um salário que não alcançava para nada. Então começou a trabalhar de bicitaxi, levando pessoas para diferentes lugares da cidade, 2 pessoas às vezes, ou 4 se era com crianças, o dia inteiro pedalando para poder ganhar um dinheiro
extra e assim poder sustentar a família. Muitas vezes tinha que trabalhar sem ter comido nada, sem ter almoçado, sem ter nada no estômago para fazer todo aquele esforço. O transporte da família era meu irmão também pedalando para levar as crianças, a esposa, a sogra em diferentes lugares, porque o transporte na cidade onde a gente morava não era muito bom. Então, você podia achar bicitaxi ou carretas de cavalo, acho que sim, carroça de cavalo. Eram os meios de transporte que mais usa na cidade. Ônibus tem muito pouco. Talvez você possa estar imaginando que essa cidade onde a gente morava em Cuba, onde meu irmão está pedalando, é uma cidade rural, mas vou falar que não. É a cidade capital de uma província bastante importante. É uma cidade que carrega um grande valor histórico para os cubanos. Foi a cidade onde se inventou o hino nacional de Cuba, onde começou a liberação dos escravos no país. E essa cidade está caindo em pedaços, como todo o nosso país. O país todo está caindo em pedaços. Parece estagnado no tempo. Por cada rua que você passa, vai encontrar uma plaquinha de se vende, porque todo mundo está querendo vender sua casa para ir embora do país. Quem está ainda em Cuba é porque não tem opções, porque não tem ajuda de ninguém para tirar eles de lá. As pessoas, muitas, estão desesperançadas, vivendo sempre com o sonho de um dia poder sair fugindo de toda aquela realidade ruim. Tudo administrado pelo governo, tudo público, tudo aparentemente aos olhos do mundo perfeito, mas aos olhos dos cubanos realmente não é assim. A gente sofre na pele a realidade que se vive em Cuba. Os nossos avós acreditaram nas promessas de pessoas que chegaram no poder falando que tudo ia ser melhor nas mãos deles, realmente, porque era na mão deles e não do povo. Foram seduzidos e enganados e hoje os netos estamos sofrendo a consequência das escolhas deles, não podendo usufruir a terra que nos viu nascer. Como meu irmão não conseguiu sair com meus pais decidiram faz tempo colocar a casa que eles pagaram durante a vida toda, o pouco que eles tinham lá em Cuba, colocar para vender tudo dentro da casa, a casa, e juntar o dinheiro suficiente para conseguir pagar a saída do meu irmão e sua família de Cuba. Gente, porque por muito que a gente tenta ajudar aquele que ficou em Cuba, e mais com crianças pequenas, é muito difícil, porque nem com dinheiro as pessoas acham o que comer. Tem um monte de restrições absurdas que não tem como explicar o porquê acontece isso. Seguramente aqui vai ter pessoas falando que se é culpa de um outro país, mas nós cubanos sabemos muito bem que não tem nada a ver com ninguém de fora. É restrições dentro do país, é a falta de incentivo ao produtor. O país não produz nada porque tem um monte de proibições que impedem da gente evoluir. Evoluir em Cuba é sinônimo de ser chamado de criminoso, de ser chamado de que você está ficando rico de forma ilegal, quando tem muitas pessoas honestas que trabalham para se sustentar e são barrados o tempo inteiro para não evoluir na vida, para não ter sucesso, porque isso seria ter poder mais do que aqueles que estão lá no governo, e isso é inconveniente para eles. Acho muito absurdo alguém vir falar aqui nos comentários de que é culpa de um outro país que está fazendo isso contra Cuba. Gente, não tem nada a ver, nada a ver. Em Cuba falta luz elétrica, falta comida, falta água, falta remédios, falta recursos nos hospitais, falta gasolina para as ambulâncias levar pessoas, falta tudo, falta vergonha na cara dos dirigentes do país. Isso também falta bastante. Sabe o que é indignante? A gente, quando está em Cuba, ver os hotéis todos iluminados, super abastecidos de comida, com internet, com tudo. Por enquanto, na frente, tem as casas dos cubanos, sem luz, sem água, cortam a internet, sem acesso às comidas que você conseguiria se tivesse os dólares para entrar no hotel e comprar, né? Então, é muita incoerência, é muita falta de respeito e muita hipocrisia falar que é culpa de outra pessoa. Porque se não tivesse como entrar comida dentro do país, carros dentro do país, recursos dentro do país, não entraria nem para uns nem para outros. Mas para os hotéis dos estrangeiros que vão lá, tem as coisas. Para os governantes, tem as coisas. Para que não tem? Para o povo. Então,
tem alguma conta ali que não fecha. Você tem que fazer filas enormes para conseguir algum alimento. E é muito triste ver como os cubanos, no desespero, no intuito de sobreviver, brigam por um pedaço de frango, por um pouco de comida. É um instinto já primário de supervivência das pessoas para poder se alimentar. A situação está grave. E recentemente, seguramente vocês acompanharam, porque quem assiste vídeos de cubanos deve estar por dentro de todos os protestos que estavam acontecendo recentemente, que aconteceram anos retrasados. E o que acontece? As pessoas saem mais pedindo comida para seus filhos, e aí na mídia colocando a mulher, aquela que está pedindo remédio, comida, luz, tudo que precisa uma pessoa para viver normalmente, chamada lá na mídia, controlada pelo governo, de criminosa, terrorista, que está sendo pagada pela CIA, pelo império, né? Olha que coisa absurda. Uma mulher, mulheres mais que saem pra rua para lutar, protestar pelos seus direitos, são chamadas de criminosas terroristas. Desculpa que eu estou levantando muita voz, eu fico revoltada quando alguém quer justificar. Gente, não tem justificação, não tem. É absurdo. A gente aqui fica com o coração apertado, sabendo que no nosso país, nossos irmãos, familiares estão passando por isso, tendo que viver tudo isso ali na pele. E a gente, sabe? Então, sim, minha família colocou tudo para vender para conseguir trazer minha família que ficou lá para o Brasil. Porque sabe o que acontece quando os cubanos saem para protestar? Rapidinho, a gasolina aparece, o combustível para colocar nas patrulhas e policiais e reprimir o povo aparece. Só que para a ambulância no hospital não tem gasolina. Para as coisas assim do dia a dia do cubano, aí não tem. Mas para eles ali controlar o que está acontecendo, quando é contra eles, os protestos pedindo pelas coisas normais que tem um ser humano para viver, aí eles reprimem. Por isso a gente resolveu sim colocar tudo para vender. O ruim de tudo, gente, é que em Cuba, acho que não existe ninguém que queira morar em Cuba. Os únicos que querem morar em Cuba são aqueles que têm benefícios do governo, que têm família fora de Cuba, que conseguem enviar recursos e manter eles ali. Para poder viver um pouco melhor, tem que estar sustentado por alguém de fora, que mande dólares para você conseguir comprar nas lojas em dólares, que são as que estão um pouco abastecidas. Então, uma pessoa comum trabalha ali e não tem como viver dignamente porque não tem recurso nenhum. Como tem muitas casas em venda, gente, na rua onde meus pais moravam, tinha várias casas vendendo. Isso faz com que tenha muita oferta, pouquíssima demanda. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando um pouco da casa, da nossa casinha em Cuba. Era uma casa que não era muito grande, mas é um terreno, uma casa de alvenaria que fala, não me lembro se essa palavra é certa. O teto, tudo. E tinha várias coisas ali de valor. Dentro de casa, alguns móveis, eletrodomésticos, tudo isso a gente colocou para vender, mas como todo mundo quer ir embora, o preço teve que ser muito baixo. Muito baixo, porque afinal, o valor de vender as coisas de dentro de casa, vender a casa ia dar apenas para pagar as passagens. Não ia sobrar nada, tipo, para deixar um dinheirinho para meu pai, pagar tratamento, remédios aqui. Não ia dar. Então, a gente se focou, tá tudo bem, o dinheiro vai e volta. A gente precisa tirar eles de lá, de qualquer jeito. Mesmo que tinha várias casas vendendo, graças a Deus, a boa notícia é que eles já acharam um comprador, eles já venderam a casa. Está sendo muito difícil achar passagem para fora de Cuba, dentro de Cuba. A gente achou um contato em uma agência de passagem, porque quando você tenta comprar desse aqui do Brasil, é meio complicado comprar passagens lá em Cuba. Quem já tentou deve saber o que eu tô falando. Então não é que tem um monte de voz saindo, você tem que achar o país que não pede visto para tirar eles de lá. Eles têm que fazer várias coisas lá dentro, mas a gente, graças a Deus, conseguiu as passagens para eles saírem de Cuba. Só que a história não termina aí. Se você quer saber o resto da história, acompanhe o próximo vídeo que eu vou contar todos os detalhes, porque esse vídeo tá ficando um pouco longo, tá, gente? Espero que vocês não fiquem bravos, porque fico um pouco revoltada, às vezes, com alguns comentários
que não tem nada a ver. E eu tento explicar de 1000 formas para as pessoas entenderem um pouco da situação do nosso país, de por que os cubanos estamos vindo assim para o Brasil ou para qualquer lugar. Cubanos vão para Espanha, vão para Estados Unidos, vão para México, para qualquer janelinha que abrir a porta e a gente conseguir um refúgio humanitário, porque a gente quando entra no Brasil pedimos um refúgio humanitário, porque estamos vindo de um lugar onde a gente não tem alimento, não tem água, não tem luz, não tem liberdade. Então precisamos sim sair para poder viver uma vida digna. Se você quer saber um pouco de como foi que eu vim até o Brasil, vou deixar um vídeo por aqui, o link, e na descrição do vídeo. Se você quer saber como foi a chegada dos meus pais, como foi o processo de comprar as passagens, o visto, também vou deixar o link para você saber um pouco como foi o processo, se ainda não sabe. Agradeço muito pelo carinho de vocês, família, porque eu sinto que vocês também me acolhem como filha do Brasil já. Espero que gostem do conteúdo. Se vocês gostam, não esqueçam de deixar like, se inscrever e ativar a campanha de notificações para que o YouTube lembre para você toda vez que eu posto vídeo novo. Fiquem ligados que em breve vou continuar a história para vocês saberem o que aconteceu. E mando besitos tropicais e caribenhos e a gente se vê no próximo vídeo.